repente, num instante fugaz, os fogos de artifício anunciam que o ano novo está presente e o ano velho ficou para trás. De repente, num instante fugaz, as taças de champanhe se cruzam e o vinho francês borbulhante anuncia que o ano velho se foi e o ano novo chegou. De repente, os olhos se cruzam, as mãos se entrelaçam e os seres humanos, num abraço caloroso, num só pensamento, exprimem um desejo de uma só aspiração. Paz e amor. De repente, não importa a nação, não importa a língua, não importa a cor, não importa a origem, porque todos somos humanos e descendentes de um só Pai. Os homens lembram-se apenas de um só verbo: amar. De repente, os homens esquecem o passado, lembram-se do futuro venturoso e de como é bom viver. Momentos marcantes, grandes debates, discussões da área de educação que provocaram aí política, economia, toda a sociedade. Aqui, agora, você vê no especial de Ano Novo do Intervalo de Aula. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, e agora eu tenho uma importante notícia para dar da Faculdade Araguaia e o seu futuro profissional. Imagine você formado em publicidade, biologia, educação física, sendo um jornalista, administrador, professor, enfim. Quanto você ganharia a mais do que você ganha hoje seguindo essas carreiras? Não há dúvida de que fazer um curso superior é muito importante e pode mudar a sua vida. Com o conceito 4 obtido na avaliação do MEC, todos esses cursos da Faculdade Araguaia podem ser financiados pelo Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil, o FIES, e você só vai começar a pagar 18 meses depois de formar. Ou seja, essa é a oportunidade única de fazer um curso superior na Faculdade Araguaia, onde o governo federal, por meio do FIES, financiará os seus estudos e você poderá se tornar esse profissional bem remunerado, sem desembolsar nada, nem matrícula, com o programa do governo federal de financiamento estudantil. Mais informações, entre no site da Faculdade Araguaia e confira. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Fim de ano é hora de rever aí grandes momentos, não é mesmo? E na área de educação não é diferente. Aqui no intervalo de aula, a gente traz para você os melhores momentos de 2014. E para você, qual foi o melhor momento para a educação em 2014? Bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda ao intervalo de aula. Parece que foi ontem, o alvorecer de 2014, e de repente 2015 já se anuncia, cheio de esperança, mas se você fizer uma retrospectiva logo perceberá que apesar de ter voado, cada dia que ficou para trás foi como se uma página escrita se fizesse, e de mês em mês os capítulos da história de nossa educação nesse ano que se finda, foi sendo construída paulatinamente. Uma das grandes questões levantadas já no início do ano foi: ser professor no Brasil é? Ser professor no Brasil, ensinar, é uma imprudência.
Ser professor e professora no Brasil é construir o nosso país diariamente. Ter muita coragem e estar disposto à participação dos movimentos de luta para o reconhecimento da profissão. Ser professor no Brasil é um grande desafio e um grande prazer. Ser professor é ter a disposição de lutar por uma educação de qualidade e um país, um Brasil melhor de se viver. O intervalo de aula teve a grande oportunidade de registrar momentos importantes do debate sobre a educação em 2014. Momentos especiais que revelaram experiências do universo escolar, da educação formal e informal. Tivemos a imensa satisfação de contar com renomados profissionais que tornaram as discussões sobre educação instigantes. Foram edições preciosas de ensino-aprendizagem, onde o espaço para debater a educação foi preenchido por uma pluralidade de vozes. Os problemas e as lutas da educação ganharam ênfase nos debates propostos pelo programa, assim como os bons exemplos, os sonhos e as diferentes ideias engajadas no sentido de transformar o mundo em lugar cada vez melhor de se viver por meio da educação. Nós somos 90% de mulheres. Mulheres que, de fato, elas se organizam para ser professoras, para ser mães, donas de casa, para ajudar a família em outras situações, às vezes ter outra profissão. Quando aposenta, nós continuamos trabalhando, porque a gente precisa continuar ajudando a família. Então nós temos variadas formas de ajudar a sociedade. Em 2014, nossa equipe não mediu esforços para mostrar os debates travados na educação por professores, professoras, profissionais da educação, pesquisadores, intelectuais, entidades de classe, alunos e o público. A meta era dar visibilidade aos assuntos educacionais que tanto merecem a atenção por parte de todas as esferas da sociedade: política, econômica, cultural e midiática. Existe a necessidade também de mudança de cultura. Alguns têm o metrô, tem o transporte, o BRT, tem o VLT. As lentes do programa Intervalo de Aula não se restringiram à sala de aula e registraram no cotidiano da cidade de Goiânia vários assuntos que se tornaram discussões calorosas nas vozes de especialistas e, por que não, futuros educadores. Deveria ter mais bicicletas, muitas coisas estão faltando. Devia ter mais meios de transporte que não gastassem combustível, porque polui o ar. Também focamos a educação em jornalismo, revelando o universo acadêmico e profissional desta área. As flores, os espinhos e a paixão pela arte de ensinar e praticar jornalismo. O jornalismo, sim, é o quarto poder. Ele é perigoso demais da conta quando é tratado de forma não muito corretamente politicamente falando. Ser um bom jornalista, primeiro, tem que ter caráter. Porque tendo caráter, tudo se resolve. Não tendo caráter, nada dá certo. As datas especiais também mereceram destaque no intervalo de aula. Foram momentos que se eternizaram na experiência de educar, socializar, revelando que o universo da educação é lugar de vida, sentimento, atitude, esperança, amor. Nós ainda valorizamos o amor. Então a escola tem essa função de voltar para esses valores. A gente fala no amor maior de Jesus, de Deus por nós, mas fala nas pequenas ações de amor. Amor pelo colega, amor pelos avós, amor pela natureza. Bom, já a gente continua aí revendo os grandes debates travados na educação, trazidos aqui para o intervalo de aula. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, e agora eu tenho uma importante notícia para dar da Faculdade Araguaia e o seu futuro profissional.
Imagine você formado em publicidade, biologia, educação física, sendo um jornalista, administrador, professor, enfim. Quanto você ganharia a mais do que você ganha hoje seguindo essas carreiras? Não há dúvida de que fazer um curso superior é muito importante e pode mudar a sua vida. Com o conceito 4 obtido na avaliação do MEC, todos esses cursos da Faculdade Araguaia podem ser financiados pelo Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil, o FIES, e você só vai começar a pagar 18 meses depois de formar. Ou seja, essa é a oportunidade única de fazer um curso superior na Faculdade Araguaia, onde o governo federal, por meio do FIES, financiará os seus estudos e você poderá se tornar esse profissional bem remunerado, sem desembolsar nada, nem matrícula, com o programa do governo federal de financiamento estudantil. Mais informações, entre no site da Faculdade Araguaia e confira. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Jovens, crianças e adultos de todas as idades contribuíram para aquecer o debate sobre a educação. Foram lições grandiosas que envolveram temas diversificados como culinária. Pais hoje estão cedendo demais diante da não aceitação do alimento. Fonoaudiologia. Recebendo crianças com várias dificuldades, problemas, de ordem da fala. Poesia. Uma pequena escrita que eu fiz sobre as mães. O universo. Trazer para mais próximo das pessoas a astronomia, as coisas do universo. Discussões singulares ocorreram sobre educação e arte. A arte de contar histórias e educar também fez parte de nossos temas. Você corre um risco de sofrer um troço ali, no ar. Educação ambiental, sustentabilidade e o cerrado também foram temas que estimularam a reflexão. As datas comemorativas não passaram em branco nas escolas, e muito menos no intervalo de aula. Nossa, foram tantos grandes momentos aqui no intervalo de aula, grandes nomes da educação representando aí o nosso debate, trazendo tantas contribuições. E nossa equipe aprendendo junto, cada vez mais e podendo mostrar isso para o público. Mas é claro, tem momentos que a gente fica assim com o coraçãozinho apertado e um deles foi o Dia das Mães. E você, Anice, qual foi o momento mais especial do intervalo de aula desse ano? Foi quando eu mandei uma mensagem para minha mãe. Vamos rever esse momento? Eu agora sou apresentadora do programa. Eu vim ficar no lugar da mamãe para desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Principalmente para mim, que eu amo muito. How long will I love you? A Páscoa revelou grandes pensadores e artistas e deixou a mensagem de renascimento, de perseverança e de continuidade. Um feliz Dia da Páscoa, que a Páscoa é uma coisa muito especial. A literatura invadiu nossos estúdios. Por nossa sorte e de modo bem-humorado, presenteou os namorados. O meu recado de hoje é para os homens. Principalmente você, que é casado e já fez 50 anos. E os professores? Esses personagens inesquecíveis de nossas vidas mereceram e merecem homenagem dentro e fora da escola e também no intervalo de aula. Eu
Me lembro bem que no Dia dos Professores eu tinha que ajudar minha mãe a voltar da escola com a quantidade de presente que ela recebia. O intervalo de aula teve a honra de contar com quadros especiais. O quadro Infância na Retina, com a professora doutora Glaci Roure, marcou o debate sobre educação, cinema e infância. Mãe, chegou na horinha do jantar, querida. Você não é minha mãe. Minha mãe não tem... botões? Eu pensei em estar trazendo o cinema para poder discutir algo da infância que permanece em todos nós. Também tivemos a grande oportunidade de aprender com o professor José Geraldo de Santana, que a cada quadro trouxe assuntos de interesse dos educadores. O tema de hoje é Previdência Social e nós vamos dar ênfase à aposentadoria de professor. Política e educação ganharam visibilidade no quadro Opinião, conduzido pelo professor Altair Tavares. Não há dúvida que o Opinião foi para mim uma nova experiência. Os que me acompanham aí há mais de 25 anos na comunicação percebem que eu tenho uma maior presença no rádio, também na internet, com outros canais de informação. O intervalo de aula foi uma experiência importante, de elaboração de conteúdos, de diálogo com você, telespectador. Sem dúvida nenhuma, experiência que espero tenha contribuído para trazer informações, uma perspectiva, um diálogo com você. Isso é muito bom, isso é relevante, Isso, para mim, do ponto de vista pessoal, implicou em crescimento e é nisso que acredito. Opinião no intervalo de aula, para mim, é compromisso dos mais sérios toda semana. Bom, o intervalo de aula especial de Ano Novo dá só uma paradinha, mas volta daqui a pouco com muito mais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, e agora eu tenho uma importante notícia para dar da Faculdade Araguaia e o seu futuro profissional. Imagine você formado em publicidade, biologia, educação física, sendo um jornalista, administrador, professor, enfim. Quanto você ganharia a mais do que você ganha hoje seguindo essas carreiras? Não há dúvida de que fazer um curso superior é muito importante e pode mudar a sua vida. Com o conceito 4 obtido na avaliação do MEC, todos esses cursos da Faculdade Araguaia podem ser financiados pelo Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil, o FIES, e você só vai começar a pagar 18 meses depois de formar. Ou seja, essa é a oportunidade única de fazer um curso superior na Faculdade Araguaia, onde o governo federal, por meio do FIES, financiará os seus estudos e você poderá se tornar esse profissional bem remunerado, sem desembolsar nada, nem matrícula, com o programa do governo federal de financiamento estudantil. Mais informações, entre no site da Faculdade Araguaia e confira. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O
debate sobre inclusão e educação ganhou vida no quadro Momento Especial com a professora Ana Beatriz. Fundamental nesse Momento Especial de 2014 foi essa oportunidade de dar visibilidade a um público que socialmente, como se diz, se a gente fala hoje de educação inclusiva, é porque infelizmente nós precisamos utilizar ainda esse termo, porque tem uma parcela da população excluída. Que no caso aqui, nesse quadro a que nos referimos, as pessoas com deficiência ou com altas habilidades, superdotação. Então mostrar esses dois lados foi muito importante por dar essa oportunidade, essa visibilidade para as pessoas em geral, e aí em particular ali para os professores, comunidade universitária, de conhecer um pouco mais. Nosso repórter Bruno Haringel revelou o universo das diferentes disciplinas curriculares no quadro Professor de Quê? Para mim, particularmente, foi muito importante trabalhar nesse projeto. Conheci pessoas esplêndidas, a produção toda, a equipe toda do intervalo de aula, o Anderson, a Tatiana Carilha, apresentadora, que são pessoas extraordinárias e pessoas com as quais eu aprendo todos os dias. E a nossa língua portuguesa esteve presente no quadro Tire Minha Dúvida com a professora Sandra Paro. Estou aqui para responder as suas dúvidas sobre língua portuguesa. Ver pessoalmente é um pleonasmo? Ver pessoalmente, muito boa essa pergunta. Alunos e professores da Faculdade Araguaia contribuíram para enriquecer o conteúdo do intervalo de aula e revelaram seus conhecimentos e talentos. E a galera da Publicidade e Propaganda resolveu retratar o preconceito em suas diversas formas. Dá só uma olhada. O intervalo de aula não perdeu a chance de cobrir os debates sobre educação também fora da sala de aula e fez a cobertura completa de um dos grandes eventos da educação no Brasil, a Conferência Nacional de Educação 2014. Essa conferência se realiza à luz desse momento em nosso país, à luz dessa convicção de que a educação é o caminho fundamental do nosso país. Essa conferência, tenho certeza, vai dar grandes contribuições para que nós possamos avançar nessa tarefa histórica e transformadora que é garantir que esse país seja cada vez do tamanho dos nossos sonhos. A conferência acontece num momento importante, por quê? Porque o PNE foi sancionado, foi aprovado pelo Congresso, foi sancionado e agora nós temos a responsabilidade de fazer a implementação. Desde a realização da primeira CONAI em 2010 até essa segunda CONAI em 2014, nós temos aí um exemplo de participação popular muito grande. Eu me sinto assim privilegiado, profundamente privilegiado em fazer parte da construção de um novo país. Torna-se assim a CONAI 2014 um instrumento de Estado, um espaço de Estado, e hoje não com a comissão organizadora provisória, mas também com um Fórum Nacional de Educação, que é a comissão organizadora da CONAI, de caráter permanente, que não só organiza a conferência, mas também acompanha as deliberações da conferência. E depois de intenso trabalho no ano de 2014, professores, professoras, estudantes, profissionais da área da educação e a equipe do programa Intervalo de Aula miram 2015 e revelam suas expectativas para a educação no ano que vem. Bom, chega final de ano e a pergunta é: quais são as expectativas para 2015 na área de educação?
Depois de um final de ano, a gente sabe que não é fácil. Um ano, são tantas atividades, tantas preocupações, tantos assuntos para resolver. E a gente chega no final do ano com um espírito de renovação. E é isso que eu desejo para todo mundo, para todos os professores, direção, funcionários, colaboradores da Faculdade de Araguaia. Muitas alegrias para 2015, um Natal abençoado e força e fé para a gente continuar seguindo em 2015 com alegria em trabalhar, servindo também os alunos. Então é isso que eu desejo para todo mundo. A gente quer desejar a todos um 2015 cheio de produções, cheio de curiosidades, cheio de vontade de crescer. E como diz o poeta, que a nossa vida não seja indiferente, certo? Então produzam, façam, porque só a educação é que melhora esse país. Eu quero desejar a todos os professores e professoras um feliz ano novo, repleto de muita saúde, amor e felicidade. Vocês, professores, responsáveis pelo engrandecimento das pessoas e que fazem com que essa nação progrida. Que os sonhos, as lutas, as ideias de ícones da educação como Paulo Freire, Anísio Teixeira se concretizem em 2015 e que em 2015 o programa possa continuar trazendo à tona debates, ideias que contribuem ainda mais com a educação no estado de Goiás. Eu desejo que no ano de 2015 a educação ela seja discutida de uma forma política, mas não de uma forma com politicagem, mas de uma forma séria, para entender de fato, né, quais são as carências da nossa sociedade, o que de fato nós precisamos para melhorar, né, para crescer, né, enquanto país. Que o próximo ano, né, que é um ano em que nós vamos ter a realização já de um momento importante, que é a conquista de mais um Plano Nacional de Educação. O que nós podemos esperar é que esse plano seja cumprido em todos os níveis, né, e modalidades da educação no nosso país. O ano de 2014 foi marcado aqui para nós da Faculdade de Araguaia, principalmente pela produção do programa Intervalo de Aula. E ele tem um valor singular para a educação, não só brasileira, como a educação regional. Foi realmente trazer a educação para toda a sociedade, né? Contribuir para a sociedade para que esse debate da educação nunca se apague. Né? As chamas da educação não devem ser apagadas e a gente não deve esquecer que a educação é a base de tudo e que se nós tivermos, né, uma educação debatida da forma que ela deve ser debatida entre a sociedade, acho que está aí a nossa contribuição para a educação começar a entrar no eixo, a começar a ser o que a gente quer e espera da educação. Eu só tenho a agradecer a essa oportunidade que o intervalo de aula da Faculdade de Araguaia vem me dando e em 2015 com muita harmonia, paz, muita saúde e muita leitura. Até porque a educação é o que sustenta uma sociedade. Assim como o ano, essa edição do programa Intervalo de Aula também chega ao fim. Mas ano que vem tem muito mais, né, gente? Muita paz, alegria, saúde, tudo de bom em 2015. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.